a Liga de Futebol Brasileira, a Libra, né? Fizeram É um esse nome acrônimo, horroroso. Dá para mudar ainda. Dá para mudar, pelo menos. Não dá para mudar muita coisa, mas o nome, Veja puta só, que com pariu. com a criatividade largando em Libra, eu prefiro deixar Libra, viu? Se tipo assim, a galera pensou, porque pensaram o dia todo. Saiu Libra, eu disse, ó, deixa essa porra aí, porque o segundo lugar deve ser foda. O segundo, o segundo lugar que a turma deixou deve ser horrível. Mas, enfim, a Liga ela foi criada, até para colocar a data precisa, acho que foi no dia 3 de maio desse mês, no começo, né, com 6 clubes, mas hoje já está em 9. Começou ali com Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo, 5, né? E o sexto era o Bragantino. Botar o Red Bull aí, meu amigo, já foi lá no bolo. Aí depois entraram também Cruzeiro, Ponte Preta e hoje, na hora que estava tendo, foi até bom fazer esse post, eu não tinha nem colocado no ar, já tinha saído algumas horas, eu estava escrevendo, já tinha saído algumas horas esse negócio, só que no mesmo dia o Vasco aderiu à Libra. Isso é importante, e eu vou falar daqui a pouco a diferença que isso faz. Então, embora tenha sido criado com 6, a Libra já tem 9 times. 9 times de quê? A Liga ela vai tomar conta das 4 primeiras divisões. E isso é muito importante. Desculpa, 4 primeiras divisões, eu falei besteira. Das 2 primeiras divisões. E isso é muito importante porque se você colocar nas ligas, nas outras ligas europeias, é assim que funciona também. A La Liga da Espanha ela toma conta das 2 primeiras. A Premier League, Das eu acho três. que ela. Então, a La Liga das duas, a Premier League das três. Isso. E depois é outra liga que toma conta das divisões inferiores, porque, se eu não me engano, na Inglaterra vai, acho que até a 6ª divisão, 7ª divisão profissional. Absurdo a pirâmide profissional do campeonato inglês. Mas é outra liga. E no caso da brasileira, a largada, que é outra coisa, isso é a largada. De repente, daqui a alguns anos, sei lá, o negócio deu certo, os caras, a gente vai tomar conta da Série C também. Série C que hoje é turno único, a gente quer a Série C pontos corridos vai ser com a gente. Mas a largada é só a primeira e a segunda. Então, na criação da liga, só são os times que fazem parte da primeira e da segunda. E por isso que a gente estava falando aqui, porque numa liga, se fosse independentemente da divisão, e a liga é mercado, é óbvio que os caras iam querer o Santa Cruz, é óbvio que iam querer o Vitória, para dar um exemplo, é óbvio que eu queria o Remo, é óbvio que eu queria o Paysandu. Que está todo mundo abaixo da segunda divisão. Mas a composição dela, embora ela passe a valer, no mínimo, a partir de 2024, porque até depois de 2024, porque até ali os contratos todos estão assinados, então não tem o que fazer, não tem para que criar uma liga para discutir contrato se o contrato daquele ano específico já está valendo. Quando a liga começar a valer, esses times que ingressaram hoje podem não estar nem na primeira nem na segunda divisão lá. Mas para isso, hoje não fez diferença, porque os contratos precisam ser assinados, precisam ser articulados. Cara, só correçãozinha rápida aqui, tá? Na Inglaterra são 2 também, tá? É isso que eu ia dizer, pô. Aí depois vem a Liga. Aí a League One. A League One é a terceira divisão. A League One é a terceira divisão. É isso que eu ia falar. Liga 1, que é outra liga. Eu fiquei com isso, mas como tu tinha falado, eu disse, eu podia estar enganado. Eu falei na hora, me arrependi. Aí eu fui pesquisar e é isso mesmo. Isso. Aí, e no Brasil, só retomando, como vão ser essas 2 ligas, são 40 times. E aí, a partir desse número, 40 times, que tem toda essa discussão e a importância desse movimento hoje, que teve 7 nordestinos. Veja só, eu comecei a falar da Libra específico. A Libra tem 9 times. 9 de 40. Em termos esportivos, a Libra ainda ela não corresponde sequer a 20, em termos esportivos, não corresponde sequer a 25%. E em termos de torcida, já corresponde a mais de 50%, porque ela já tem os 5, com a entrada do Vasco, agora ela tem os 5 maiores times de torcida. O 6º lugar muda bastante, hora o Cruzeiro, hora o Grêmio, hora o Santos, mas os 5 primeiros não mudam. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. Alguns anos teve uma inversão, o Vasco era na frente do Palmeiras, mas as últimas pesquisas começaram a rolar esses X. Mas são os 5 times. E só esses 5 times, eles têm 51,6% da torcida do Brasil, segundo a última pesquisa nacional relevante, que foi a do Datafolha de 2019. Então, em termos de público, a Libra, com apenas 9 times, ela já ganhou. Só que ela não tem como, mesmo com isso, ela não tem como fazer um campeonato desse tamanho. Não vai fazer o campeonato de 9 times, ela precisa dos outros. E aí, esse movimento de hoje, que agora já virou o dia, mas o movimento do dia 9 de maio, ele teve 23 clubes desses 40. E aí vai
esses 23 clubes, eles, mesmo sendo mais do que o dobro dos times que estão na Libra, eles têm uma torcida muito menor. Embora tenha, tá lá o Sport, tá o Coritiba, tá o Fluminense, do G12, o único que estava nesse grupo foi o Fluminense, tá? Do G12 clássico, embora eu não acho que exista G12. Mas está lá o Fluminense. Esses times, eles apresentaram uma contraproposta, que não é para fazer outra liga, é uma contraproposta de adesão à liga, à Libra, certo? Para ficar bem claro, não é que eles querem fazer outra liga. Eles colocaram uma carta proposta, aí eu que estou dizendo que é uma contraproposta. É uma carta proposta que, na verdade, é uma contraproposta. A liga quer o quê? A Libra. Porque Liga e Libra é foda, não se confunde, mas é a Libra. A divisão seria 40, 30 e 30. 40% em parcelas igualitárias, 30% por performance, que na prática é a colocação final do campeonato, e 30% por transmissões. Eles até colocaram uma coisa interessante, não é só transmissões não, agora é engajamento. Aí eu não sei exatamente como é o mecanismo disso, mas não é só o número de jogos transmitidos. Talvez seja o número de jogos transmitidos, isso é uma percepção apenas. Talvez seja o número de jogos transmitidos e o volume de audiência, o engajamento que esses jogos transmitidos geram. Tipo, não dá para, de repente, passou na Globo, com todo respeito, Avaí e Juventude, e também passou na Globo Flamengo e Internacional. Pô, o outro jogo deve ter colocado quase todas as praças do Brasil, e de repente esse engajamento pode ter uma cota diferenciada. Não estou dizendo que é isso não, tá? Estou só deduzindo a partir dessa palavrinha que está lá. Os clubes, esses 23 clubes que assinaram essa carta, essa imagem que está no blog, que a galera está vendo, é do Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense divulgou a carta. O Atlético Paranaense meio que está à frente desse processo, o Mauro o Petralha, que é um desde a criação da Libra, ele bate muito forte nisso. Eles pediram 50, 25, 25. E aí, para não me estender tanto, eles colocam as ligas europeias, a diferença do primeiro para o último, a variação que tem, de ser até 3,5 vezes a receita. Tem uma liga que é 1,6, e a partir disso, eles colocaram nisso, ó, que o objetivo é que, se eu não me engano, ser 1,6, mas que tem uma carência de, nos primeiros anos, poder ter 3 vezes de diferença, mas não ser 10 vezes de diferença, certo? Se um ganhar 150, o outro vai ter que ganhar, no mínimo, vai ganhar mais de 50, o outro vai ganhar perto de 60 milhões, assim, vai ter que ter isso no primeiro ano, para ter a carência para ir acomodando. E esses clubes tiveram 7 nordestinos. Dos 40 times que participam, são 8 nordestinos. Assinaram o Náutico, o Sport, o Ceará, o Fortaleza, o Sampaio, o CRB, o CSA, e não assinou o Bahia. Porque um torcedor do Bahia falou na internet, eu acho que ele meu irmão, o cara foi um sniper, porque pode fazer, faz total sentido o raciocínio dele. O Bahia não se posicionou oficialmente, até essa live aqui que eu tenha visto aqui, o Bahia não se posicionou oficialmente. Por que não assinou? Porque ele não faz parte nem da Libra e nem dessa carta proposta. Ou seja, 9 com 23, 32. Tem 8 times que estão no limbo. Esse limbo é feito por Atlético, que não se posicionou em nada. Atlético Mineiro, Botafogo, Grêmio, Inter, Bahia, Ituano, Novo Horizontino e Guarani. O Bahia, com Belintani, foi um dos times mais importantes do movimento lá em junho do ano passado, quando aquela carta foi entregue lá na CBF, era para ser as 20 assinaturas da Série A, mas o Sport estava sem presidente. Mas no dia seguinte, o dirigente do Sport assinou, avalizou, mas entregou com todos os times da primeira divisão, dizendo, a gente vai criar a liga. E Belintani estava à frente daquele processo. E, de repente, ele estava à frente daquele processo, mas ele não, no primeiro momento, não se interessou pela liga, no segundo momento, não se interessou pela contraproposta. E a dica que esse torcedor, até não estou lembrando o nome dele aqui, infelizmente, mas é muito interessante, que é o seguinte: talvez seja um papel da SAF. A SAF do Bahia está tão próxima que quem comprar o Bahia talvez escolha o que o Bahia quer. Não adianta, de repente, só se tivesse muito alinhado, e aí, mais uma vez, por dentro, só se o Bahia tivesse muito alinhado. Eu tinha pensado isso também, Cássio. Eu tinha pensado dessa forma também. É um raciocínio interessante. Que só se Belintani poderia estar muito alinhado com o comprador, poderia. Mas o cara não comprou ainda. O cara é o interessado. Na hora que não tem o preto no branco, de repente o comprador desiste no outro dia, e por que adianta? Você fez o jogo do cara e de repente o cara não comprou. Então, talvez faz sentido pensar que com a SAF do Bahia tão próxima, que passe por isso, essa indecisão. Eu só vejo, na hora que o cara falou isso, eu abracei a ideia e não estou vendo um outro momento, porque
é muito estranho que o Bahia não tenha assinado essa contra. Pode ter alguma questão política aí. Pode ter alguma questão política aí de Belintani. Né? O Petralha já se bicaram, né? Exatamente, que ele era muito mais próximo do outro grupo, está descontente com o outro grupo, mas também não quer abraçar algo que está sendo liderado por Petralha, né? Então também tem essa possibilidade aí de para Belintani ser mais confortável por enquanto. Tá no deixa eu falar só um último ponto que para o debate dessa Liga 23 é o seguinte: a Libra dos 9 times, eles têm a força popular. O Bragantino está meio que navegando com a Red Bull ali, né? Não é e a Ponte também, né? E a Ponte também, mas o resto todinho tem. Porque tem os 5 primeiros e possivelmente o 6º, que seria o Cruzeiro, né? Mas, como eu disse, o Cruzeiro fica brigando com o Grêmio, com o Santos, está ali próximo. O que é que esses outros têm? Veja só, os outros têm, de largada, a maioria da Série A, porque desses 23 são 11 da Série A. De largada, ele já tem a maioria da Série A. E tem 12 da Série B, ou seja, também tem a maioria da Série B. Lembre-se que o que está valendo para o próximo contrato, a lei do mandante, que faz com que o mandante do jogo tenha os direitos de transmissão, o que é que isso significa? 19 vezes 23. Isso dá 437 jogos por ano. O que esses clubes têm. Quantos jogos existem no Campeonato Brasileiro da primeira e da segunda divisão? 760, porque são 380 cada um, são 700, dos 760 jogos, 437 estão na mão desse grupo. Então, mesmo que esse grupo tenha uma força popular e tem uma força popular bem menor do que o outro, mas a negociação, por exemplo, se uma emissora fechar, vou fechar só com os populares, beleza. Aí a outra emissora, fecha com esses caras, porra. Por exemplo, se uma emissora, se houver uma cisão, não der em nada, e alguém fechar, e esse grupo, a gente virou um bloco. Sabe que a emissora que fechar com esse bloco, nesse campeonato, por exemplo, teria 11 jogos do Flamengo. Porque o Flamengo seria visitante. Cássio. Veja só, você assistiria mais o Flamengo comprando desse bloco do que comprando do bloco. Não, teria 19 do Flamengo lá. Eu até ia falar besteira. Eu desconstruí o jogo do Flamengo. Teria 19 do Flamengo lá, mas o Flamengo visitante, ou seja, mais 8, teria alguns jogos do Flamengo visitante, depende de quem está na primeira divisão. Só que esse tem 11. Esse você também tem 11 jogos do Flamengo, muita coisa, pô. Cássio, essa lei do mandante, ela já está gerando, inclusive, efeitos bem claros, tá? Eu vou dar um exemplo. A Globo tem uma patrocinadora do Campeonato Brasileiro, né, de casa de aposta, que fechou Prisma com uma série de clubes e outras casas de aposta se juntaram. A Bet Nacional, inclusive, integra esse grupo e patrocinou um bloco, que é o bloco, se não me engano, que está o Fortaleza, que está o Ceará. Tipo, no jogo futebol, lá de... Né? Exatamente. No jogo de Goiânia, no Atlético contra o Goiás, era isso. É Betano, Bet Nacional, vai me fugir as outras. Mas são casas de apostas que se juntaram e negociaram as placas de publicidade do campo separado da negociação que a Globo sempre teve ali com as placas de publicidade. E não tem o que fazer, porque a lei do mandante agora, ela dá muito poder para o clube mandante. Dá o poder da transmissão e junto o poder da placa de publicidade. Então a gente está vendo pela primeira vez em muitos anos placas de publicidade diferentes nos estádios. Isso não acontecia. Qualquer jogo da Série A eram as mesmas placas de publicidade nos mesmos pontos. E não é assim. Inclusive, por exemplo, nesses clubes, a placa de publicidade é aquela eletrônica, que na Série A nem tinha sido adotada eletrônica, né? Eu nem sei se esse ano tá, mas usa a placa eletrônica, fica passando, né, os anúncios. Então, essa lei do mandante, ela já abre e já dá um trailer do que pode ser isso daí, que é muito poder. É o que o Cássio falou. É o poder de ter os jogos, de ter mais da metade dos jogos do Flamengo fora de casa, mas é o poder também de ter TV própria, canal diferente, publicidade diferente, tá? E até situações como a do jogo do Ceará, pô. Veja que trabalho foi ver Atlético Paranaense e Ceará. Né? Você ainda tem essa dificuldade, que, por exemplo, o Atlético Paranaense é super intransigente. Você tinha que fazer sub na live de Casimiro,
Eu não Ou acho o Atlético então. intransigente, não. Eu acho, na verdade, ele pioneiro demais, porque Sim, ele inteligente para os simplesmente. Ele demais, simp... né? A visão não, dos demais, mas, né? mas a palavra é a seguinte: o Atlético chegou num momento econômico de ter 280 milhões num ano, como foi ano passado, acho que esse ano 200. Pô, ganhando Sul-Americana e ganhando Copa do Brasil, sendo. Pô, entrando nas cabeças de falar, bicho, eu não vou vender meu Premier por aquele negócio. Eu prefiro ficar sem esses 6 milhões do que vender por isso aí. E ele bateu o pé e se acha para outros clubes se submeteriam a isso porque não tem lastro, o Atlético tem. Então não é ser intransigente, na verdade é uma visão de mercado que no fim das contas hoje está valendo para o clube. Né? É. Cauê e Minhoca, querem acrescentar alguma coisa nesse debate? Na verdade, eu quero só complementar algo que o Cássio mencionou. Na verdade, assim, a ideia é que as 40 equipes façam a liga, certo? Que por enquanto é esse nome bizarro aí de Libra. O que aconteceu na semana passada foi o seguinte: esse grupo de 6 marcou a reunião. E o que é que boa parte dos clubes esperavam? Que houvesse um diálogo. Não foi isso que aconteceu. Chegaram nessa reunião e sequer fizeram uma proposta, porque o que eles colocaram, que o Cássio mencionou, é o que está hoje, é a maneira como está hoje, o 40-30-30. Não teve nenhum tipo de mudança, uma benesse para os clubes que se fala muito que o Campeonato Brasileiro ele é muito desnivelado, o clube que ganha mais, pelo menos em palavras de alguns dirigentes, ganha 8 vezes mais do que ganha menos, né? E aí foi dado até no exemplo lá da carta dos clubes, as variações que acontecem nos outros campeonatos, os principais campeonatos pelo mundo. Então, o primeiro ponto foi esse. Não houve um diálogo, não houve espaço. Tanto é que o Rodrigo Matos colocou na nota até do Ceará, ele mencionava, parece que não vai acontecer. Quando, na verdade, não houve sequer um diálogo. Como é que você, numa situação de sempre desfavorecido nessa receita que vem, abre-se uma possibilidade para ter uma negociação e você, a única proposta que chega para você é a mesma que está. Se tem anos que essas principais equipes recebem a quantidade de dinheiro que recebem. Então é lógico que a maioria dos clubes seria contrária a isso. E aí que é onde vem o movimento dessas equipes. Porque, primeiramente, a gente viu, pelo menos eu vi na fala do Marcelo Paes, né, que foi um dos presidentes que mais falou sobre isso. Ele chegou a mencionar, a gente sequer teve espaço para diálogo. E a gente não quer ter nenhum tipo de decisão, a gente quer chegar num acordo. Agora, a gente quer colocar os nossos pontos. Que aí, esses 50, 40, que é da cota fixa, pode até mudar, pode ser o 45, se for para entrar numa negociação. Agora, eu cheguei até a colocá-lo no Twitter. Se realmente esse grupo, o menor de 6, que agora é 9, não começar a abrir uma possibilidade de negociação, a liga não vai sair. Os clubes não vão assinar isso. Então a liga ela já vai nascer. Serão blocos concorrentes, Então, assim, cada um fazendo negociando por si. Você Não vai vai ter bloco de assinar? negociação. Como é que você vai assinar uma proposta que é a mesma de hoje, onde, por exemplo, o Cuiabá ele recebe muito menos do que o Flamengo. É para receber menos? É para receber menos, isso aí não tenho dúvida. Mas muito menos, tipo 1 milhão para mais de 100 milhões, é desproporcional para uma competição como a Série A. Então, assim, a ideia dos clubes, de boa parte dos clubes, principalmente os 7 nordestinos, é ter uma divisão melhor entre as equipes para que não haja tamanha discrepância como é hoje na Série A. E aí é onde está. A narrativa até de muitos torcedores e também de parte da imprensa, quando fala dessas outras equipes, essas 23 que fizeram essa carta hoje, é como vocês não estão entendendo a lógica como o Cássio mencionou. Só essas 9 equipes equivale a mais da metade dos torcedores do Brasil que acompanham o futebol. Mas não é isso que vai resolver a melhoria do esporte. Então, quando você olha, até comparado a outras ligas, você vê ali um West Ham fazendo uma boa campanha, mas não é porque ele está contratando os principais nomes que tem no mundo, não. Mas ele consegue contratar 2, 3. Então a competição melhoraria tanto a Série A e a Série B, que a Série B está previsto 20% do valor total que vai ser arrecadado. Pelo menos é a proposta estabelecida. Mas tudo isso tem que ter negociação. Hoje o cenário é diferente. Quando aconteceu lá aquela questão do Clube dos 13, que realmente foi um grupinho e depois foi ali colocando mais um, e agora não. Agora, o pensamento para melhorar a questão das cotas para o futebol brasileiro tem que ser pensado, na minha avaliação,
na competição, na própria Série A e na própria Série B. Porque o que a gente vê hoje é uma discrepância enorme de os clubes E não maiores. tem atrativo nenhum. A Ponte Preta tá lá, que qualquer interesse político, mas não tem atrativo nenhum. Não, é interesse político, pô. Só basta ver quem é que tá no limbo. Guarani, Ituano, Exato. Novo Horizontino, os paulistas estão. Tipo, eles não assinaram. Nenhum O que eu paulista quero dizer é o assinou. seguinte: não tem nada interessante para a Ponte. Não tem nada que vai melhorar a situação da Ponte. Realmente só um posicionamento político. Porque fica com a gente, eu não vejo, né, fica com a gente que vai sobrar esses pra tudo. 9. Eu não Fica vejo com a o que gente que vai esses sobrar 9 alguma coisa têm pra para tu. oferecer. Qual é algum Simplesmente. complemento em relação a essas Acho que visões? foi tudo assim falado. Eu só espero que se chegue a um consenso, né? Que a gente não tenha, depois de anos, blocos, de alguma né? forma. Depois de anos, de alguma forma, a gente vendo o Campeonato Brasileiro se consolidar, por mais que se tenha déficit em várias coisas, mas assim, se consolidar como um campeonato de pontos corridos, que você sabe que não tem virada de mesa, tal, se não se vê de novo por questões financeiras, ter um campeonato com 10 clubes que topam só fazer assim, ou 20 clubes que não gostam. Não existe. Eu acho que é todo mundo ponderar, é todo mundo entender que no final, o repartir melhor, todo mundo ganha, todo mundo acha bonito Premier League, mas na hora de dividir o bolo, como é feito lá, não Exatamente. quer. Na Espanha, na Espanha, se a gente for ver o abismo em termos de torcida, se você for ver, Barcelona e Real Madrid, talvez seja muito maior do que os abismos de tamanho de torcida do que aqui. E a turma aceita dividir o bolo de uma forma mais humanitária, igualitária, pelo todo, pela qualidade que o campeonato vai se tornar. Então, não tem para quê isso daí. Agora é sempre dinheiro, né? Infelizmente, a turma só pensa no... E isso também, né? Claro, os clubes do Nordeste vão ter até que também saber fazer isso também na própria região, nos seus campeonatos estaduais, que também são cobrados por isso. Quer isso na hora do campeonato brasileiro, né? O papel se inverte, na hora do campeonato menor, do seu estadual, do seu regional, não se importa com isso. Então, eles também vão ser cobrados por isso. Mas o outro ponto é o seguinte, que eu gostei muito da postura dessa carta. É porque estava marcado para quinta-feira, uma reunião, dia 12, e os clubes, esses 23 falaram, a gente não vai para essa reunião, a gente quer marcar no dia 16, que eu acho que é a próxima segunda-feira, a reunião para a gente debater isso. Ou seja, os clubes mostrando, olha, a gente precisa ser ouvido. Precisa ser ouvido. Se vocês não quiserem, tudo bem, mas a gente tem que ter a conversa. Tem que ter uma conversa porque a liga só vai acontecer se realmente tiver ali um meio termo, onde agrade a vocês, no caso, esse grupo menor, que representa muita gente, mas também não pode ser da maneira que está, da situação que é totalmente... E sem pressa, né, Minhoca? Sem pressa, né? Sem chegar o documento lá, assina aqui, porque, isso, vamos fazer mais uma reunião. Não tem para quê, não tem que ter essa agonia. Até porque é um marco, né, Cauê? Essa reunião, e você imagina aí, se todo mundo tivesse assinado o documento, aí passa 5 anos, 10 anos, os caras fizeram, sabe? Há 10 anos, aquele momento era a oportunidade para bater o pé. E é esse momento agora que a gente tem que bater o pé mesmo. Rapaz, assim, eu falei muito do que eu escrevi, na verdade. Os elementos de um filme repetido, mas eu acho que dessa vez o final vai ser diferente, mas assim, é impressionante como começa... Eu espero, viu, Cássio? Espero. Assim, porque eu só vejo relembrar passado. Assim, os elementos são muito, assim, de 87 mesmo. Porque 87 teria sido uma liga brasileira antes da Premier League, se fosse o caso. Só para... Mas começou exatamente, mas ali como o futebol brasileiro é muito diferente. E por que eu acho e esse é o motivo de eu achar que vai ser diferente agora. Porque ali os times, primeira adesão foi maior do que hoje é a Libra naquele momento. Vamos supor, a adesão foi maior. O Fluminense hoje que está nesses dissidentes ali estava ali, o Botafogo que hoje está no limbo estava lá, ou seja, a adesão foi total ali. E aquilo, naquele momento para os clubes, aquilo ali bastou para eles organizarem o campeonato. Por isso que eu falei no começo aqui, que alguém pode ter prestado atenção, eu falei do direito adquirido. E é o direito adquirido desse ano. E eu até enfatizei. O time que está na segunda divisão hoje está participando desse processo, de repente o cara está na Série C em 2024, não vai nem ganhar dinheiro em relação a essa dívida. Mas a liga tem que ser proposta agora. E a diferença é a seguinte. A liga, ela não vai criar um novo campeonato. Ela tem que ser... É preciso lembrar para a carta lá de junho, aquela que eu falei de Belintani, que até abri aqui, a aspa é a seguinte...
o objetivo da liga era com a maior entre aspas, com a maior brevidade possível, criar uma liga com a maior brevidade possível, com o objetivo de, abre aspas, novamente, organizar e desenvolver economicamente o Campeonato Brasileiro. Porque esportivamente o Campeonato Brasileiro já está desenvolvido. Não haverá mudança. E é aí que o Humberto Santos, que eu falei lá no começo, quase esquecendo, mas retomando o que o Humberto Santos tinha falado, que ele até perguntou, Cássio, como é que fica a Série C? Ele perguntou porque ele é Santa Cruz, assim, naquele momento, assim, ele viu de fora. Pô, o Santa Cruz está de fora desse processo, Sport e Náutico entraram. A Série C e a Série D, nesse momento, ela continua com a CBF. A CBF, inclusive, esse ano foi ela que negociou com a Instat TV. Por exemplo, essa Instat TV não entraria nunca na liga. Só para dar o claro, a turma ver, não tem condição de... assim, mas foi a CBF que negociou. A DAZN foi a CBF que vendeu. Não foi ninguém, foi a CBF que negociou. E isso vai continuar. A CBF não vai tomar mais conta, assim, como já não tomava há muito tempo, na verdade, porque seus próprios clubes vêm negociando assim, de alguma forma, ela ficaria mais à parte. É da forma como funciona. Não é a Premier League, não é a Liga Inglesa que organiza o campeonato, embora tenha criar até uma competição nova, a Copa da Liga, porque tem a Copa da Inglaterra e tem a Copa da Liga. Inclusive, não se surpreenda se daqui a algum tempo alguém disse, e se tiver um torneio, já tem um torneio extra, tem a Copa, que continua tendo a Copa do Brasil com 90 times, tem o Campeonato Brasileiro, e se for a Copa da Liga, com os 16 melhores do último ano. Porra, seria um torneio interessante, você pega assim o mata-mata de um jogo único, a Copa do Brasil aí de volta, o da gente aqui é jogo único, Copa da Liga Brasileira, porque a Liga existiria para fazer esse torneio, e organizando a primeira e a segunda divisão. Então, nesse momento, a terceira divisão e a quarta divisão, elas continuam dando acesso como sempre deram. Quem hoje está na quarta divisão pode ficar tranquilo. Não é para o cara tá na quarta zona, vai ficar muito tranquilo. O cara vai ficar tranquilo, o cara tá na quarta zona, vai ficar tranquilo, mas assim, em relação, isso não é esses 40 times de hoje, eles não estão fazendo uma competição fechada, não é NFL, não é isso. Não é NFL. Eles estão produzindo uma liga e todo mundo que entrar na primeira ou na segunda divisão meio que automaticamente faz parte da liga. Ou seja, vai ser o seguinte, vai ser uma assinatura de, se você vai ficar sozinho, você vai perder todas as nossas benesses. E de certa forma, isso acontece... Sem o lastro do Atlético Paranaense. Não, mas aí seria diferente. Mas deve ter alguma cláusula, quem entrar vai ter que... Não, teria uma diferença. O Atlético Paranaense, ele só nega o pay-per-view, mas o Atlético Paranaense tem a assinatura da TV aberta e da TV fechada. Nesse caso, esse time teria os direitos do jogo dele de 19, mas beleza, aí vai lá... 39 clubes negociaram com a Globo e um ficou de fora, foi com o SBT. Mas ele não teria nenhuma outra benesse que esses outros times teriam, como de placa, como de vendas de direitos internacionais, porque ou ele ia vender os 19 jogos dele para venda internacional. Quem quer comprar? Ia ser mais difícil, né? Alguém comprou o Atlético. Fred, mas é nesse caso. Eu sei que é muito diferente. Mas só para falar, até porque não seria o Atlético, né? Seria exatamente, é um caso específico. Botafogo da Paraíba seria o... Eu estou dizendo de um dissidente, de o cara entrar e o cara bater o pé. Ele não teria nenhum contrato. E quais são as benesses que pode perder? Por exemplo, agora na quarta divisão, a CBF vendeu os direitos. Mas e a lei do mandante? A lei do mandante estava valendo. Se algum clube não quisesse assinar com a Instat TV, poderia, mas mas perderia as passagens aéreas, perderia a hospedagem, perderia taxa de arbitragem. Então é uma coisa ou outra. Então todo mundo submeteu. Eu disse, beleza. Pense nisso na lógica da primeira divisão. Se tu não entrar no contrato, todo mundo aqui viaja de Gol e de TAM e tem hotel 5 estrelas, tem hotel 4 estrelas para ficar. Não vai ter nada disso, viu, irmão? Você vai atrás de tudinho aí, é com você, vai jogar com a gente, beleza, mas você está fora do bolo. Então, isolando dessa forma, o time quase se vê obrigado a topar a parada. E isso faz parte da liga, e com o tempo, ninguém vai ser dissidente. Com o tempo, o cara vai ter o maior prazer em fazer parte da liga. O cara vai saber, porra, meu Deus do céu, graças a Deus eu entrei no bolo. Que aí que a receita vai estar muito maior. Certo? Então, eu acho que o final vai ser diferente, porque a virada de mesa, eu já digo há muito tempo, no dia que o Corinthians jogou a segunda divisão, eu não acho que nunca mais vai ter virada de mesa. A minha lógica e agora já estão tratando Série B cada vez mais próxima da Série A. Daqui a pouco bota para cruzar. Daqui a pouco bota para cruzar. Aí eu digo assim, mas o Corinthians jogou a segunda divisão. Vai Supercopa. Veja só, a Supercopa feminina é assim, viu? A Supercopa feminina do Brasil já é assim. Ela bota um time da segunda divisão jogou a Supercopa. Daqui a algum tempo, essa Supercopa brasileira, que é 2 joguinhos, vai virar esse da Espanha, meu irmão.
Oxe, tá todo mundo, os caras viram assim, ó, porra, bota 4, porra. Pra que um jogo só em Brasília? Bota na sexta-feira, tira o Globo Repórter, bota a semifinal ali, a outra semifinal mais cedo no Sport TV e faz a final domingo, meu irmão. É muito, dobra a quantidade de receita. Essa Supercopa com 2 times vai durar. Essa da Espanha é muito melhor já, que a galera já criou. Fala, meu. Não, o que eu ia falar é que, assim, se o valor que estão pensando para a Série B for 20% desse montante, meu amigo, a Série B também muda muito, Muda muito. demais, né? Muda muito. Muda muito. Veja só, quanto é o Campeonato Brasileiro hoje? É 1 bilhão e 800 milhões, se eu não me engano. O Campeonato Brasileiro hoje é 1,6, 1,7. Eu não sei o valor, não, mas... é 300 milhões. 300 milhões dividido por 20. Dá mais de 10 milhões para cada um. Que hoje é 7, 8, né? Daqui... Dobra, né? Hã? Dobraria. Acho que dobra. Aí você está falando, pô, mas e o Cruzeiro e o Grêmio? Aí é isso tudo que vai ser negociado, pô. Como é que vai ser? Porque hoje o Cruzeiro e Grêmio, eles estão... Não existe mais a cota antiga. O modelo atual é o seguinte. Ou você pega a cota da Série B, que é 8 milhões, a que pagou esse ano. Aí tem o desconto, mas é 8 milhões. Ou você pega o pay-per-view, e só o pay-per-view. Para o Cruzeiro é vantajoso, para o Vasco é vantajoso pra cacete, para o Grêmio é vantajoso. Para Bahia Sport pode ser vantajoso, mas já é uma aposta. Inclusive, o Sport acaba indo para o fixo, que disse, mesmo, pode até dar 9, mas pode dar 6. Tá ligado? Agora não, para o Vasco é o seguinte, o Vasco ganha, sei lá, 20, 25, pode baixar para 20, mas nunca vai baixar para 8. Então, para o Vasco é muito melhor pegar o pay-per-view. Na Liga, eu não faço a menor ideia. Estou dizendo isso porque na Liga eu não faço a menor ideia como é que vai ser isso. Se vai ter, eu disse, vamos manter aqui o pay-per-view, alguma benesse e tal, inclusive, já anunciaram que volta a ter a paraquedas, né? A paraquedas volta na Liga. Porra, Fred, tem como recuperar isso não, Fred? Tem como recuperar esse áudio não? Porque eu vou tentar recuperar as palavras que eu disse lá do pod, a gente já gravava pod, naturalmente eu disse. A frase foi mais ou menos assim. A galera tá assinando isso, até caiu o primeiro. Você lembra disso? A galera tá assinando, não sei se o meu vai lembrar, a galera tá assinando o negócio, eu lembro, desconsiderando que pode cair. Pode cair. Quando caiu o primeiro, a turma tá vendo o tamanho da merda que estão fazendo nesse contrato. Dito e feito, meu irmão. O contrato do cara sai de 120 para 8. Pelo amor de Deus. E não sobe, como Cruzeiro e Vasco. O Vasco, pô. 2 anos. Como é que o Vasco assina um contrato onde ele ganhava mais de 100? Disse, não, pô, eu vou assinar esse negócio. Pronto, assinaram. Aí pronto, aí deu a merda. E eu disse, só vai valer nesse período agora. O de 24 para frente, duvido que não tenha. Agora, é só você fazer uma cláusula paraquedas justa para todo mundo. E outra coisa, não é uma jabuticaba não, tá? Não é jabuticaba não, isso tem nos outros países. Jabuticaba não é jabuticaba do Brasil, tem outros países. Por quê? Porque você está disputando o campeonato, que o nível, para o campeonato ser competitivo, o nível de investimento tem que ser mais forte. Se você for rebaixado, você não pode levar uma facada desse tamanho, não, meu irmão. Pô, você investir tanto para o campeonato ser bom. Aí, esportivamente, eu acabei sendo rebaixado e agora eu estou no papeiro. Então, assim, eu preciso ter um mínimo de resguardo para essa situação.